sabe de uma coisa que eu acharia interessante a gente começar a falar na live aqui, principalmente para as pessoas que estão chegando aí, e talvez alguém pode falar assim, né? Mas o que, que esses dois jovens aí estão falando de escatologia e apocalipse, né? É, O que, que é isso, né? E eu acho que seria interessante a gente falar, tanto você quanto eu. É claro que dentro aí de uma hora e pouquinho, a gente não vai conseguir falar de tudo, né? Sobre esse tema dos sete selos, que é bastante profundo. Então, possivelmente a gente vai ter que marcar outra live para conseguir concluir, mas a gente vai falar na medida do possível que der para falar. E sim. só que eu acharia interessante, Gabriel, a gente começar falando por que a gente gosta tanto desse assunto. Sim, é Então interessante. eu queria passar para você primeiro e para você responder, o Gabriel, como que você passou a gostar de escatologia e apocalipse? Quando que você sentiu esse interesse pelo tema e quando você começou a se interessar em estudar? E aí você vai falando aí o que você quiser aí a respeito desse tema, o que você gosta, tenho certeza que você gosta bastante desse tema, só para as pessoas inteirar mais, né, o porquê que a gente fala disso na live de hoje, tá? Tá. Então, o... comecei a estudar teologia, né? Lá na igreja com você, né? Aí você falava sobre Sim, escatologia e tal. Por mais que eu cresci na igreja, eu não entendia, né? Sobre o assunto, não sabia o que que era, não conhecia. Mas aí eu via você falando, né? Aí você falava assim, nossa, estudar escatologia, é da hora. Só que eu falava assim, não, no tempo de Deus eu vou estudar. Primeiro eu vou aprender o básico para depois chegar lá. Aí foi passando o tempo e, tipo, Deus foi cobrando, estudo escatologia no meu coração. E eu, caramba, vou ter que estudar escatologia. Aí eu vendo você postando, os comentários, o Ícaro postando os negócios, eu falei, nossa, não, esse assunto deve ser da hora mesmo. Aí eu comecei a estudar, aí eu apaixonei. Tipo assim, é um assunto muito interessante, escatologia, porque ele fala sobre o livro do Apocalipse, também outros livros, né? Mas a referência mesmo é o Apocalipse, né? Principal. sim. E mostra a vitória de Cristo e a vitória da igreja e a derrota de Satanás. E por muitas das vezes o crente não quer estudar escatologia por medo, acha que o Apocalipse é um livro de terror, mas não é. O Apocalipse é um livro que vai revelar para a gente a vitória de Cristo. É por isso que Satanás não quer que a gente estude o Apocalipse, porque ele não quer mostrar a vitória de Cristo. Ele quer que o crente não veja isso, não veja o que vai acontecer no fim, não se preocupe com as coisas finais. Até porque quando você começa a estudar escatologia, estudar as últimas coisas, você acaba desapegando mais desse mundo e se apegando mais com as coisas do céu, né? Aí esse também foi um dos motivos que eu me apeguei mais sobre escatologia. E aí Faz você, e quanto tempo, você? Quanto faz tempo quanto tempo mais ou menos que eu você estudo começou a assim, se que eu estudo? interessar? Ah, tipo, se interessar mesmo, acho que já tem um ano já. Deve ter um ano. É, um ano mais ou Isso é menos. bom. Gabriel, na verdade, eu sempre gostei desse assunto, sabe? E eu me lembro até hoje que no ano de 2013 veio um pastor nosso aqui da cidade de Limeira, aqui em Engenheiro, dar um estudo de escatologia. Foram 5 sexta-feiras, e isso foi no final de ano, É, pegando ali de novembro a dezembro. De novembro a dezembro, sabe? E ele veio durante 5 sexta-feiras seguidas e ele dava estudo desse tema aqui na igreja, sabe? De Apocalipse e escatologia. E eu lembro que eu estudava à noite, nessa época ainda na Cavaleiro, eu e mais um colega meu, um amigo meu, na igreja, e toda sexta-feira a gente perdia aula na escola para poder ir na igreja ouvir o estudo de escatologia e apocalipse. E a gente levava um caderno, cara, um caderno desses de anotação mesmo de escola, e a gente anotava tudo que o pastor ensinava. Eu tenho até hoje as anotações de 2013, que eu anotava, sabe? E todo final de culto, na sexta-feira, nesse estudo, eu e esse amigo meu, a gente ia até ele, até o pastor no final do culto, com uma lista cheia de perguntas, cara, sobre o Apocalipse. E a gente ficava com esse pastor dentro da igreja até 10h30, 11 horas da noite. Então todo mundo ia embora e nós ficava lá conversando. parecendo eu enchendo o saco E seu. isso foi durante 5 sexta-feira. Então o pastor encerrava o culto, nós já tava ali no pé do púlpito ali já esperando o pastor que dava o estudo descer para a gente conversar. E, e eu sempre me interessei por isso, sabe? Por esse assunto.
Só que de uns 3, 4 anos para cá, 2019 para cá, eu comecei a ler mais sobre esse assunto e estudar mais, sabe? E então, a estudar mesmo, se interessar a fundo, a ponto de comprar livro, fazer curso e se aprofundar nesse assunto aí, não só se aprofundar, estudar e também falar, foi de uns 3, 4 anos para cá, entendeu? E a gente sabe que a escatologia é a matéria que dá mais polêmica dentro da teologia. É, Como diz alguns pastores, eles falam assim, se você tiver 11 pessoas falando de escatologia, você vai ter 12 opiniões. Então é um assunto que eu gosto bastante. E eu gosto justamente, ô Gabriel, porque a escatologia, em alguns pontos, ela faz você pensar. Porque ela verdade. abre campos, né, de possibilidade muito grande. Então é muito gostoso, cara, a escatologia. Eu gosto bastante. Então, a escatologia é o estudo das coisas do fim, né, dos últimos dias. E a escatologia a gente não encontra só no livro do Apocalipse. A gente encontra no livro de Daniel, no livro de Ezequiel, Zacarias, né, algumas coisas no livro de Jeremias, Isaías. Então, são vários livros, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, a gente encontra escatologia nas cartas de Paulo, tá? Mas o livro do Apocalipse é o carro-chefe da escatologia, né? O carro-chefe da escatologia. Então, escatologia é isso, é o estudo que trata dos últimos dias, das coisas do fim. Então, quando a gente fala o estudo de escatologia, a gente está falando, eu gosto de estudar os assuntos do fim dos tempos, do fim dos dias, né? Então, isso é muito interessante. E eu louvo a Deus, Gabriel, pela sua vida, cara, porque nesses últimos dias aqui, Deus tem levantado uma galera boa aí que tem se interessado por esse assunto, É, verdade. entendeu? E a gente sabe, né, que o livro do Apocalipse é um livro é um livro muito pouco lido entre os crentes e muito pouco estudado, né, entre os cristãos. Porque tem muita gente que tem medo do livro do Apocalipse, das coisas que ele traz. E uma vez eu vi um senhor pastor num curso que eu fiz, ele disse que muitos cristãos têm escatofobia, que é Top. medo das coisas do futuro, medo da escatologia, porque a escatologia trata os assuntos do futuro. E a gente sabe que o livro do Apocalipse é um livro que traz no seu conteúdo muitos juízos de Deus, né? Catástrofe. Se você for ler aquilo ali e meditar no teor do texto, você vai ver que a coisa vai ficar feia aqui, né? É, Então tem muita gente que tem medo disso e acaba entrando nessa escatofobia, né? Que é fobia do futuro, né? Das coisas do fim. Então tem muitos cristãos que são assim, mas graças a Deus que a gente entende, né, que o Apocalipse é uma bênção na vida do cristão. O Apocalipse não é para causar medo, não é para trazer terror na vida do cristão. O Apocalipse é uma bênção na vida do crente, porque justamente ele mostra que no final de tudo quem vai vencer somos nós. No uhum, final de tudo quem vai vencer somos nós e pronto, acabou, a história já está escrita. E no final quem vai vencer é Jesus e o seu povo. Entendeu? Então o diabo ele pode tentar, o diabo ele pode pelejar, ele pode espernear para tentar acabar com o povo de Deus e Cristo, e ele não vai conseguir, porque o Apocalipse já mostra que no final de tudo ele vai ser lançado no lago de fogo e o povo de Deus vai triunfar por toda a eternidade ao lado de Cristo. Então isso é o Apocalipse, isso é a palavra de Deus, e o Apocalipse ele traz essa esperança para o povo de Deus, né? Então o crente, o cristão, genuíno, verdadeiro, ele pode amar o Apocalipse, ele pode se alegrar com o Apocalipse, ele não precisa ter medo, né? Agora, aqueles que estão meio lá e meio cá, precisa se preocupar um pouco, é, porque o Apocalipse, ele já começa o livro dizendo, né, que é uma revelação para os servos de Deus, para quem é servo. Então, o livro do Apocalipse traz essa revelação de esperança para nós, tá? Mas hoje o assunto é os 7 selos, né? Porque se a uhum. gente for pormenorizar aqui tudo que o Apocalipse fala aí, a gente Vixe, vai ficar anos e anos aqui falando e não